A inspiradora história de Renato Gaúcho. Renato Portaluppi, conhecido também como Renato Gaúcho, nasceu no interior de Guaporé, Rio Grande do Sul, cidade com cerca de 8 milhões de habitantes. Por vergonha, afirma que é colono de Bento Gonçalves. Aos 13 anos de idade, Renato Gaúcho começou a trabalhar em uma padaria em Bento Gonçalves, região distante de Porto Alegre. O garoto vendia pães pelas ruas da pequena cidade e nas pausas que tinha jogava futebol com os amigos ou até mesmo sozinho, seja com uma bola ou laranja. E nessas ruas, Renato vestia a camisa do Internacional, comemorando os gols que fazia. Com 16 anos, depois de aprender a ler e escrever, foi mandado a Porto Alegre, onde fumava maconha na Redenção e batia uma bola com os maluqueiros que tomavam banho no chafariz do parque. O jovem Renato começou sua carreira no Pequeno Esportivo, clube de Guaporé, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Forte driblador e confiante, o ponta-direita demorou pouco tempo para chamar a atenção do Grêmio, que passou a tê-lo na equipe principal em 1981. Mas, antes de chegar ao tricolor gaúcho, Renato precisaria vencer um adversário fortíssimo, o senhor Francisco, seu genitor. O pai de Renato Gaúcho era torcedor fanático do Internacional e quando soube da proposta do Grêmio para que jogasse no tricolor, seu Francisco não gostou, declarando que só assinaria o contrato se fosse jogar no Internacional. O pai de Renato Gaúcho não assinou o contrato com o Grêmio, mas às escondidas, o irmão de Renato assinou o acordo entre as partes para que jogasse no tricolor gaúcho. Em 1983 já era ídolo. Também, quem não seria após dar um título mundial ao clube? Depois de formar o melhor ataque da campanha vitoriosa da Libertadores, Renato completou seu ano mágico ao anotar os 2 gols gremistas no triunfo sobre o Hamburgo da Alemanha na final do Mundial Interclubes de 1983. Enjoado do mesmo lugar e das mesmas pessoas, decidiu ir para o Rio de Janeiro devido à cidade ser conhecida como a capital da luxúria e malandragem, onde jogou no Flamengo, Botafogo e Fluminense, fazendo gols com chope, quer dizer, barriga. O atacante seguiu em ótima fase em 1985 e 1986, quando comandou o Grêmio no bicampeonato gaúcho. Chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, mas foi cortado por Tele Santana por indisciplina durante a preparação. A ausência do Mundial no México o fez procurar novos ares e em 1987 Renato foi para o Flamengo virar Renato Gaúcho. O curioso é que lá ele começou a, na verdade, se tornar o mais carioca dos gaúchos, com uma rápida e certeira identificação com a cidade maravilhosa. Em campo, essa nova identidade se refletiu em bola na rede e taça para o alto. Ao lado de Bebeto, Renato conquistou o Carioca de 87 e a polêmica Copa União, um dos módulos do confuso Campeonato Brasileiro do fim dos anos 80. Gaúcho jogou tanto que levou a bola de ouro da revista Placar, que premiava o craque do Brasileirão. De quebra, arrumou a transferência para Roma. O período italiano de Renato, o único momento em que jogou fora do Brasil, não deu muito certo. Em pouco mais de um ano, aquele que lá era para ser o Gullit brasileiro, voltou para o Flamengo e para suas praias do Rio de Janeiro. Depois de vencer a Copa América de 1989 e a Copa do Brasil de 1990, e de jogar apenas alguns minutos na Copa do Mundo do mesmo ano, Renato deu início a uma certa rodagem pelo futebol carioca. Foi vice do estadual de 1991 com o Botafogo e foi campeão com o Fluminense em 1995, quando fez outro dos seus gols eternos, dessa vez de barriga. No meio de seu tour carioca, jogou e venceu a Supercopa Sul-Americana pelo Cruzeiro, quando fez uma histórica partida de 5 gols marcados. O 8-0 contra o Atlético Nacional em 1992 é até hoje a maior vitória da Raposa em competições internacionais. Depois, fez mais algumas partidas pelo Flamengo e pelo Bangu, antes de encerrar a carreira para cursar Educação Física. Renato Gaúcho aposentou-se com 502 partidas, 233 gols marcados e pelo menos um de cada um dos principais títulos do calendário brasileiro. Como técnico, a carreira de Renato Portaluppi emulou, de certa forma, seu período como jogador. O novo professor rodou pelo Rio de Janeiro e falou um monte, mas fez sucesso mesmo no Grêmio. Jamais experimentado como técnico,
Renato Gaúcho fez seu primeiro grande trabalho no Fluminense entre 2007 e 2008. Vice da Copa do Brasil em 2006 pelo Vasco, o treinador não deixou o título de 2007 escapar com o Flu, que, como prêmio, lhe montou um forte time para a Libertadores de 2008. Comandando Dario Conca, Thiago Neves, Todô e Washington, além de jovens Arouca e Thiago Silva, Renato mostrou suas principais qualificações como professor. Armou o time ofensivo e copeiro, que eliminou o São Paulo, tricampeão brasileiro, e o Boca Juniors no caminho para a final. Foram 2 jogaços no confronto contra a LDU. 4-2 na ida para os equatorianos e 3-1 para os brasileiros na volta no Maracanã. Porém, nos pênaltis deu LDU. A derrota na Libertadores marcou uma nova e difícil fase da carreira de Renato como técnico. Rebaixado com o Vasco, demitido do Fluminense na zona de rebaixamento e com passagens relâmpago por Bahia e Atlético Paranaense, o treinador só encontrou um pouco mais de paz no Grêmio. Ainda assim, foram necessárias 3 passagens em 6 anos para dar certo. Nas 2 primeiras, montou bons times, sempre ofensivos e competitivos, mas sempre entrando na eterna dança das cadeiras, que é ser técnico de futebol no Brasil. Na esteira da demissão de Roger Machado, Renato Gaúcho virou novamente o treinador do Grêmio em 2016. Ele pegou uma equipe bem montada por aquele que foi seu auxiliar em 2013 e seu comandado em 2007 e em 2008. Vencendo a Copa do Brasil de 2016, um tanto quanto na marra, o Grêmio se classificou para a edição da Libertadores, que definiria sua identidade nos anos seguintes. Numa mescla de experiência defensiva e juventude criativa, o tricolor de Renato Portaluppi não só venceu a Liberta de 2017, como conquistou o respeito de todo o futebol brasileiro. Travestindo confiança e autoridade na forma de um personagem marrento, Renato fez seus jogadores atuarem sempre com a bola no chão e a cabeça no lugar. Mas estabeleceu um modelo de jogo duradouro baseado na posse de bola e no drible, que conseguiu se segurar até a saída de mais da metade de sua base, já em 2020. Desse último trabalho, Renato se tornou o mais longevo técnico do século XXI no futebol brasileiro. Ganhou estátua no clube, o respeito do mercado e o reconhecimento da imprensa.